Então, gente, mais um tutorial pra vocês. Comecei limpando a pele com água micelar da Ruby Rose. Passei aí com lencinho, tá? Vocês podem passar também com algodão. Embaixo dos olhos. Limpar bem esse rosto, tá, gente? Não arrasta muito, tá? Senão a pele fica um pouquinho vermelhinha. Ser com cuidado. Depois a gente começa já hidratando a pele com o hidratante da Nivea. Nos pontos centrais, espalhando bem esse creme por todo o rosto, debaixo dos olhos, no queixo e na testa. Eu espalhei mesmo com a mão, tá? Mas em cliente normalmente eu espalho com pincel. Logo depois o primer da Luisense HD. Também coloquei nos pontos centrais, testa, nariz, embaixo dos olhos e no queixo. Espalhei de novo com a mão. Embaixo dos olhos é muito importante também, tá? Que você coloque uma boa quantidade, pra depois não craquelar a base e não ficar com as linhas de expressão. Depois eu sequei bem o rosto com um ventiladorzinho. Depois eu peguei a paleta da Ruby Rose de corretivo e misturei dois tons. O mais clarinho e o mais médio. Tipo um rosado. Depois ficou assim. Aí, a gente vai o que agora? Isso mesmo, esfumar com a esponjinha. Vai tirar toda a marcação e vai espalhar bem esse corretivo, tá, gente? Com muita calma, sem preguiça. Espalhando bem. Eu umedeci ela um pouquinho, tá, gente? Depois eu peguei a base da Vult B05, que é o meu tom. E aí, eu fui uniformizando o tom da base com o tom do corretivo, pra ficar bem bonito. O acabamento mais profissional. Depois eu peguei aí o corretivo da Track, tá? Só pra iluminar alguns pontinhos, tá? Mas se você quiser depois, não tem necessidade, tá? Só se você quiser mesmo. Porque o rosto já fica iluminado com o corretivo que eu passei antes da base. Mas eu passei só pra deixar um acabamento mais bonito, tá? E aí eu fui colocando na testa, no centro do nariz e embaixo dos olhos. Bem pouquinho, agora a gente vai esfumar de novo. Não sei porque eu tô fazendo tanto bico assim no vídeo, tá até engraçado de ver. Aí eu fui esfumando todo esse corretivo. Mas não esfuma tanto, tá, gente? Porque esse corretivo precisa que fique nos pontos mais iluminados. Então, se você esfumar muito, ele vai sumir o produto. Depois eu voltei com a mesma paleta de corretivo, que também tem um marronzinho que faz o contorno. Então eu fiz a marcação do contorno por todo o rosto, nas têmporas, na testa e no nariz, tá? Pode ser com um pincelzinho mesmo, mais menorzinho não, né? Menor. Na testa. Do outro lado do rosto, fazendo bem a marcaçãozinha. Sempre eu começo ali no início do cabelo, perto da orelha, tá? Isso só vai mudar dependendo do formato do rosto. Depois eu peguei um pincelzinho menor, que é aquele mesmo de esfumar, que tem pra olho, que é o menorzinho, eu faço a marcação no nariz. Mas eu não quis um contorno tão marcado, tá? Eu quis um contorno mais suave. No nariz, principalmente, pra não ficar aquela marcação muito superficial. Meu nariz, ele tem aquele pontinho em cima, mais subido, como se fosse um ossinho. Então, se o seu nariz for igual e se você quiser colocar muita quantidade de produto, vai ficar estranho, tá? Então, tudo também depende do formato do nariz, do formato do rosto. E agora eu fui esfumando com a esponjinha mesmo pra tirar toda a marcação desse contorno e deixar ele mais suave. Depois eu peguei um batomzinho vermelho, a gente vai usar como um blush, tá? Qualquer batomzinho vermelho que você tem na sua casa. Ah, mas eu não tenho blush. Mas eu aposto que aí na sua bolsinha você tem um batom vermelho, que você vai poder usar como blush. A gente coloca um pouquinho a quantidade, tá? Não muita.
uma quantidade boa para que você possa esfumar com a esponjinha e fazer uma marcaçãozinha nas suas bochechas. Depois eu vim com um pincel mais chanfradinho. E aí eu coloquei um pouquinho do produto. Eu peguei o pó de contorno da Luisense também, com esse marronzinho. E eu fui passando para selar todo esse contorno de creme, porque é muito importante para que vocês saibam que tudo que é cremoso precisa ser selado, tá, gente? Porque senão esse produto ele derrete. Tudo que é cremoso tem que ser selado, lembra sempre disso. Com a mão bem leve, vou passando o produto em pouca quantidade, tá, gente? Não precisa passar muito e com a mão leve também, porque senão esse contorno pode ficar marcado e aí vai acinzentar e aí não tem como consertar o contorno, tá? Depois aí, fui passando também, selando no nariz esse creme. Pode ver que não ficou tão marcado, tá? Porque eu não quis tão marcado assim. Eu queria um contorno mais suave. Depois desse pincel mais fofo, eu peguei e finalizei com o blush. Porque como ele é cremoso, a gente também precisa selar. Mesmo que você não tenha esse blush, pode ser qualquer blush que você tem na sua casa, pode ser até uma paletinha mais rosadinha que você tem. Ah, eu tenho aqui sombra, também pode ser com sombra, tá, gente? Sem problema algum. Pode passar em bastante quantidade, tá? Mesmo que você ache que vai ficar, tipo, chinelada na bochecha, não vai ficar, tá, gente? Confie em mim que não vai ficar. Depois eu peguei esse pó translúcido que eu amo, maravilhoso, da Playboy. E eu peguei qualquer esponjinha pra passar aí, pra selar todo esse corretivo. A gente vai tirar todo o excesso de pó com esse pincel mais fofo. E esfuma. Depois eu peguei o Fix da Ruby Rose. É o Fix Glow Perfect Glow. Que tem camadinhas e películas de glitter. Maravilhoso, gente. O cheiro dele é muito, muito bom. Ele deixa o aspecto mais natural na sua pele. Tira todo o efeito de pó que fica, sabe? Do rosto. E aí eu vim com a paletinha de iluminador da Strong da Luisense também. Escolhi ali o primeiro tomzinho do iluminador. Gente, esse iluminador é maravilhoso, olha isso. Eu amo ele. E é muito baratinho e bom. Então aí no vídeo eu mostrei pra vocês que com produtos baratinhos a gente pode fazer uma maquiagem profissional também. Aí eu fiz no nariz, na pontinha do nariz, subi até a testa e nos lábios. O arco do cupido. E aí ficou a finalização da pele. Olha, gente, como ficou bonita. Agora vamos fazer o olho. Isso mesmo, a parte mais temida. Passei o corretivo novamente em cima dos olhos. Eu passo no final, tá, gente? Pra não ter acúmulo de produto, eu fui passando. E aí agora a gente vai esfumando todo esse corretivo. Aí eu vim com essa paleta da Castle, não sei como fala, mas é da Ruby Rose, é maravilhosa. Eu vim com um tom de laranjinha mais quente. Comecei aí com bastante quantidade de produto no cantinho, depois eu fui esfumando por toda a pálpebra.
movimentos de vai e vem. Com a mão bem levinho, bem levinho. Fiz a mesma coisa com outro olho. Esse pincel é o mais fofinho, tá? Fui esfumando, esfumando. Maquiagem sem preguiça, tá, gente? Sem preguiça de esfumar, sem preguiça. Esfumei até um pouquinho aí antes da sobrancelha. Tira toda a marcação. Vai depositando e vai esfumando, depositando e vai esfumando. Aí bem no côncavo. Depois eu vim com esse laranjinha com brilho bem na parte central do côncavo. Eu não subi ele, gente, ó. Pode ver que eu não subi, porque ele tem que estar com essa transição de cores, tá? Depois eu vim com qual é esse glitter? Ah, tá, Bitar Rasa de borboleta. Eu fui colocando um pouquinho aí no mesmo lugar onde tava o laranja com glitter, pra ficar esse efeito mais todo glitterinado. Depois eu vim com a caneta, né, delineadora da City Girls, que é muito boa também, viu, gente? Eu indico pra vocês. Eu fui pegar um espelho porque não tava enxergando direito. E aí a gente vai puxar o gatinho no cantinho, com a mão bem levinha, uns traços mais finos que você puder fazer. Depois eu fui puxando do cantinho até o começo, lá no cantinho interno. Depois eu vim com esse verdinho. Também tem uma camadinha de glitter em cima, eu fui finalizando a parte de baixo dos olhos. Passei bem aí perto do cantinho lacrimal. Umas caretas doidas. Aí tem um rímel da Tango. Depois eu vim já com a colocação dos cílios. Ficou lindo. Depois eu vim com a paletinha da Ruby Rose de sobrancelha e depois o batom da Max Love. Eu não lembro agora qual é o tom, mas depois eu coloco na descrição pra vocês. Aí tá o resultado da minha make, gente. Olha como ficou linda. Ficou bem delicada. Espero que vocês tenham gostado, gente, do resultado. E não esqueçam de deixar o like, gente. Se inscreve no meu canal e deixa o like. Beijo!